Bom dia a todos. Vamos esperar os 5 minutinhos da rainha, igual o Paulo Aguiar. Bom dia a todos, presente, Distrital Penha, está sem microfone e sem câmera. Tudo bom, Paulo, não se preocupe. Paulo Maia. A Kelly está ali. Kelly, faz tempo que eu não te vejo. Bom dia, tudo bom? Doutor Pelo, o senhor quer que deixe os microfones abertos ou... Deixa os microfones abertos aí, o início, para a gente dar bom dia para todo mundo e depois a gente, ao começar a reunião, daí você controla os microfones, tá bom? Tá bom. Bom dia a todos. Agora eu preciso que o senhor ative do senhor, tá? Os microfones estão abertos, tem que apertar isso. Bom dia, Sofia. Bom dia para todo mundo. Tudo bom com você, Kelly? Tudo bem? O Granja está bom depois do infausto ocorrido com o pai dele aí? Tá bem. Ontem nós já tivemos uma reunião aqui da Distrital com todo mundo. Ele está entre Moca e São Paulo, né? Porque ele está dormindo com a mãe dele, né? Essa semana. A mãe dele é da onde? Da Moca, fica na Moca. Ah, fica na Moca. Está indo todo dia dormir na Moca. Até... Ele vai na Moca, volta para o Morumbi. Até ajustar as coisas todas aí. Daniel Gomes, eu estou vendo você com uma máscara muito bonita. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Eu estou na Central. Você está na Central? Uma reunião das mulheres e a Sônia pediu para eu trazê-la. Então, eu estou aqui de bicão, aqui no cantinho. Mas fiz questão de entrar na reunião. Aí vamos ver se a gente consegue acompanhar. Bom dia a todos. Bom dia. Aliás, eu fui visitar a Bia, mas a sala estava vazia. Então, falei, bom... Hoje? A gente está em revezamento, doutor Daniel. Hoje é o único dia, hoje e segunda são os dias que eu não vou presenciar, os outros eu estou aí. Tá bom. Tá bom dia. Bem? Tá bom. Ortiz, tudo bem? Você tá sem câmera aí, mas estou vendo o teu nome. Tudo bem? Ele não está. Delamana, bom dia. Tudo bom com você, Delamana? Bom dia, Pela. Tudo bem? Tudo, faz tempo que nós não nos vemos. Então, tá bom. Prazer em vê-lo. Tudo prazer bem? É meu. Prazer é meu. Tá bom dia, Bia. Bom dia, Delamana. Bom dia a todas e todos. Vamos lá. Acho que daqui a um minutinho a gente já pode começar, né, doutor Pela? Tem bastante gente entrando aqui ainda. Tem bastante gente. Deixa eu entrar. Tem 10h34. Vamos dar mais uns 2 minutinhos aí, daí a gente começa a nossa reunião. Cláudio Frederico está aqui. Tudo bem, Pela? Bom dia, Ortiz. Como está? Tudo em ordem? Tudo bem? Prazer em vê-lo, viu? Graças a bom. Deus. Está tudo bem. Júlio, tudo bem com você, Júlio? Está fechado o teu microfone, Júlio, não estou vendo. Acho que ele está entrando ainda. Ele está abanando a mão, então agora a gente está vendo que está abanando. Tem microfone? Está sem microfone. Bom dia, Parisi. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Pela. Tudo bem? Estou indo para uma consulta médica aí, mas estou acompanhando pelo carro. Tá bom. Cláudio Frederico, tudo bem? Tudo bom, doutor. Então, tá bom. Mauro, bom dia, Pela. General Fayad, bom dia também. Tudo bem com o senhor? Bom dia, doutor Pela. Bom dia, tudo ótimo. Satisfação em revê-los. Da mesma forma. Bom, nós já estamos com 5 minutos de entrada. Acho que a gente pode dar início à nossa reunião. Bom dia a todos. É um prazer tê-los conosco nessa primeira reunião deste ano da CPU. E depois de nós termos passado o período aí da Associação Comercial... Valéria, fecha os microfones, por favor, senão fica um murmurinho aí. Tudo bem, Valéria? Valéria, eu estou ouvindo... Pode habilitar o seu agora, doutor Pela. A gente fechou os demais?
Ok. Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença. Essa é a nossa primeira reunião da CPU neste novo biênio da diretoria da Associação Comercial e nós ficamos muito contentes de estarmos com todos os senhores conosco aqui para participarmos. Esta era uma reunião onde nós tínhamos o secretário da SMU como convidado, só que houve um problema de última hora e ele cancelou a presença dele, mas estamos providenciando marcar uma nova data para que a gente possa fazer uma participação dele. Primeiro, eu queria apresentar a todos os senhores, apesar de ser conhecida já, a Beatriz, que é a nova responsável técnica pela CPU. Todos os senhores conhecem que a Larissa foi trabalhada exatamente na secretaria, é uma diretoria de projetos da SP Urbanismo. Ela deve estar conosco presente logo mais. Mas ela foi trabalhar lá e isso nos deu uma grata satisfação. Mas a Beatriz assumiu, a nossa Bia, assumiu a responsabilidade técnica da CPU, coisa que nos deixou bastante contente, e nós estamos também providenciando a contratação de mais uma ou duas arquitetas para que venham fazer parte do nosso grupo. Esta nossa reunião de hoje é em parceria com o NEU, Núcleo de Estudos Urbanos da Associação Comercial, que temos várias pessoas presentes aqui, e o nosso coordenador, que é o professor Walter Caldana, está presente, e eu vou passar a palavra para o professor Walter Caldana para que ele dê início. Nós fizemos o seguinte, o professor Walter Caldana vai colocar os pontos mais críticos ou principais dessa possível renovação do plano diretor, que está marcada, mas devido aos problemas de pandemia, sanitários e coisas desse tipo, tem gente pedindo para que não se realize este ano. Mas o professor Caldana vai nos expor os principais pontos, na visão dele, do problema de revisão do plano diretor, e nós vamos discutir esses pontos para que a gente eventualmente venha a apresentar no grupo técnico que estará sendo montado para que a gente possa fazer. Professor Caldana, por favor, a palavra é sua. Muito bom dia, Pela, bom dia a todas e todos que estão aqui conosco. Bom dia, Valéria, bom dia, Bia, parabéns pela sua nova função, aumentos de encargos e responsabilidades. Vai ser um prazer para a gente trabalhar com você ainda mais intensamente do que a gente já trabalhava. E estamos, sim, todos muito contentes com a sua assunção dessas funções, e as coisas já estão funcionando muito bem. Bom dia. Infelizmente, o secretário teve lá algum problema de última hora, não pôde estar presente, mas o Pela considerou, e nós consideramos, enfim, que é muito importante que a gente comece a amadurecer um posicionamento sobre a revisão do plano diretor, independentemente desta conversa inicial com o secretário. A nossa ideia era começar com isso, mas o fato é que a revisão do plano diretor ela é muito importante, né? Uma das grandes vantagens, dos grandes tentos, digamos, positivos do plano diretor de 2014 foi reinserir a importância do plano diretor no cotidiano da cidade. Hoje há uma compreensão maior de que ele faz diferença, não é? Não faz toda a diferença que se acha que ele faz, mas ele faz mais diferença do que se pensava anteriormente. E isso é um saldo positivo. E ele prevê uma revisão a meio caminho, né? Todos sabem que o plano diretor é de 2014 a 2030, 2029 mais especificamente,
E ele prevê, muito sabiamente e muito prudentemente, na minha opinião, uma revisão a meio caminho, e o legislador fez com que essa revisão acontecesse no primeiro ano de um novo mandato, né? O que também é muito positivo, porque todos aqui temos experiência e sabemos que mandatos públicos de 4 anos são muito curtos, né? E que, portanto, fazer esse tipo de ação no primeiro ano do mandato é bom, é adequado, para que o próprio mandato tenha condições de, em seguida, implementar aquilo que, porventura, tenha feito. Então, foi um processo todo muito ajuizado, e, em boa parte, esse processo se deveu, estas qualidades desse processo se deveu, e eu quero começar por aí, porque o processo de elaboração do plano de 2014, aprovado em 2014, que começou no fim de 2012, e eu quero aqui relembrar que em 2012, de 2011 para 2012, a prefeitura fez um plano, não um plano diretor, mas um plano estratégico de longo prazo, que é um outro tipo de instrumento, chamado SP 2040, que já trazia muitas das questões que depois foram desenvolvidas e incluídas no plano diretor. O SP 2040, como o nome diz, era um plano que ia de 2010, entre aspas, a 2040, um plano de concepção do futuro da cidade. Esses planos de longo prazo foram feitos durante a primeira década do século XX em várias das grandes capitais do mundo. Naquele momento, São Paulo fazia parte dessa rede, eu chamo de capitais do planeta, e fazia parte intensamente como um dos grandes centros sul-americanos, enfim, e São Paulo fez o SP 2040 muito bem feito, muito bem elaborado por uma grande equipe, enfim, capitaneado pela FEA-USP, mas com o envolvimento da FAUSP, do Mackenzie, enfim, da sociedade civil, da associação comercial e tal. Por que eu estou falando isso? Porque uma das características importantes, então, do plano de 2014, que foi reinserir a importância do plano no cotidiano da sociedade, se deve a esses antecedentes e se deve ao fato do plano ter sido feito a partir de um processo participativo muito intenso. Nunca tinha sido feito, mesmo o plano de 2002, que já tinha lançado mão de processos participativos, não tinha sido tão intenso. Em 2006, a revisão não deu certo, do ponto de vista político, ela virou um imbróglio jurídico na Câmara dos Vereadores, não andou, e aí, então, em 2011 e 12 foi feito o SP 2040, e em 2013 se começou a discussão, inicialmente, se faria a revisão de 2006, que não tinha dado certo, mas como o plano de 2002 já ia vencer mesmo em 2000, já vencia ali em 2012, se optou por fazer, então, vamos fazer o plano novo. Se adotou, a prefeitura adotou o processo participativo como manda a lei, e foi um processo muito bem feito, sobretudo se comparado aos processos anteriores. E foi amplo, teve um nível de profundidade um pouco maior do que se via. Claro que não foi perfeito, claro que deixou a desejar em vários aspectos, mas muitos que estão aqui na sala, que eu estou vendo, o Eduardo, sem dúvida, porque a gente se encontrava, acho que toda semana, né, Eduardo? Mas o Mauro também, eu sei que muitos aqui participaram de várias das ocasiões do processo participativo, seja nas subprefeituras, seja nas grandes audiências públicas, muitas ali na Uninove, teve uma enorme no AMB, inclusive, acho que num domingo de manhã, num sábado de manhã, ônibus chegando e tal, não sei o quê. E isso foi tudo muito positivo, né? A gente tem que entender que boa parte da energia do plano diretor veio desse processo.
E eu estou frisando muito isso agora, porque vai ser um dos pontos que nós vamos abordar daqui a pouco. Muito bem. E, como eu disse, então, o plano previa, muito sabiamente, no meu modo de ver, uma revisão agora, né? Metade do caminho, primeiro ano de um mandato. Muito bem. O plano tem uma característica, o plano de 2014, que eu já coloco aqui na mesa para conversas, que é o seguinte: ele é um plano que ele muda pela primeira vez, se consegue mudar minimamente a matriz geral do desenvolvimento urbano da cidade. E ele consegue introduzir alguns conceitos que estavam perdidos desde o final da década de 60, vai por assim dizer, que é o conceito do uso misto como base conceitual para a construção do marco regulatório, por um lado, e aí a parte mais visível dessa questão é a famosa fachada ativa, que afeta diretamente a associação comercial. Quer dizer, não a associação, afeta diretamente o comércio na cidade, representado pela associação comercial. Ele reintroduz, e por que eu estou falando reintroduz? Porque isso foi vendido como uma novidade durante muito tempo, mas isso não é realmente uma novidade, né? São Paulo, ela se fez como uma cidade de uso misto, ela se fez usando os térreos, e mesmo bairros como Higienópolis, por exemplo, para surpresa de muitos, é um bairro que já na década de 50 lançava a mão dos térreos mistos e comerciais. Você tem prédios de Higienópolis com apartamentos de milhões, lavanderia no térreo. Ou seja, então, vamos situar as coisas, mas o fato é que de 72 especificamente, né? Mas de 70 a 2010, isso ficou no esquecimento em São Paulo e se resgatou no plano. Outro aspecto dessa mudança da matriz foi a reinserção das questões ambientais como protagonistas da configuração geral da cidade e a reintrodução da zona rural, que é importantíssimo. A gente agora está começando a perceber que isso realmente era muito importante. E o terceiro movimento na mudança desse quadro geral foi a questão do adensamento ao longo dos eixos, né? Dos eixos de infraestrutura, em especial de transporte. Temos aqui alguns dos grandes conhecedores desse assunto no Brasil, em São Paulo, na região metropolitana, como o Cláudio, por exemplo, e isso também foi muito significativo. Pois bem, essas três questões o plano trouxe, aparentemente foi razoavelmente bem sucedido em linhas gerais, como um plano, mas teve uma característica a mais o plano, que foi ele avançar um pouco nos instrumentos. Alguns puristas conceituais entendem que o plano não deve trazer instrumentos, que os instrumentos já são objeto de leis complementares. Entre esses puristas, na época, eu me incluía. Eu falei um monte de vezes, tem instrumento demais dentro do plano. O plano fica grande quando se faz isso. Mas essa era uma discussão vencida na época. Os instrumentos estão dentro do plano. O fato é que, na implantação do plano, o que se percebeu é que alguns desses instrumentos, para não dizer todos, tinham alguns problemas de regulamentação. Por quê? Porque, exatamente, o plano já ficou enorme. Se fosse ficar detalhando esses instrumentos, ele ia ficar ainda maior, né? E isso dificulta acordos políticos na Câmara, dificulta, enfim, todo mundo aqui sabe mais ou menos o que eu estou dizendo. E o que se percebeu, então, ao longo desses 6 anos, 7 anos, é que alguns desses instrumentos têm problemas de compreensão e acabam não sendo utilizados com a mesma efetividade com que eles foram pensados, né? E eu cito aqui alguns deles fortemente. Por exemplo, o primeiro deles, que eu acho um dos principais instrumentos do plano diretor de 14, é o PIU, o Projeto de Intervenção Urbana, que acabou recebendo uma interpretação
essa opinião é muito pessoal, equivocada e invertida, mas seja como for, ele, por não estar suficientemente regulamentado, se judicializou. Hoje nós temos uma boa dezena de PIUs na prefeitura parados porque estão na justiça. Aliás, a judicialização do marco regulatório do desenvolvimento urbano é um outro problema, um capítulo à parte que a gente vai ter que conversar uma hora dessas. Mas, enfim, o PIU tem esse problema de regulamentação, acabou tudo na justiça. Outro que tem um problema de regulamentação importantíssimo é a tal cota-parte, que é aquela que define o tamanho mínimo, a quantidade de unidades por prédio, barra vaga de estacionamento, parará, parará, porque há uma discussão se ela está sendo bem usada, se não está sendo bem usada, se o lançamento de apartamentos muito pequenos é bom, se não é bom, etc., muito que bem. Outro que tem um problema sério de uso cotidiano é a cota ambiental, que é fundamental para o plano funcionar e que tem uma conta complicadíssima, difícil de aplicar. A própria prefeitura ficou 2, 3 anos sem saber direito como que fazia a conta, e tudo, que é normal, não vai aqui nenhuma crítica específica, mas, enfim. Então, você tem a cota-parte, a cota de solidariedade, né, que é aquela que diz que para cada empreendimento imobiliário, a partir de X metros quadrados, tem que fazer uma quantidade Y de habitação de interesse social para privilegiar o uso misto e etc., que é muito importante. Enfim, temos aí uma meia dúzia de instrumentos. A lei do retrofit, que nunca foi feita, enfim, que agora com a pandemia ela se torna ainda mais importante, porque vai haver uma certa ociosidade de plantas comerciais, de espaços comerciais e de serviços, e que poderiam ser reconvertidos para residencial, por exemplo, quem sabe. Veja, isso não se faz por decreto, né? Mas pode ser uma oportunidade de mercado e assim sucessivamente. Muito bem, então havia uma grande expectativa de vários segmentos da cidade, produtores da cidade, vários segmentos empresariais, da sociedade civil, movimentos sociais, econômicos, para essa revisão desse ano. Aí veio a pandemia. Muito que bem. E havia uma expectativa dupla, e aí eu vou fazer uma pequena apresentação aqui para os senhores, preparada pela Bia, pela equipe. Havia uma expectativa dupla. Um grupo, onde eu pessoalmente me adianto e me coloco como parte desse grupo de pensamento, que entende que a revisão intermediária é uma revisão absolutamente tópica para resolver problemas detectados de uso e implantação, como, por exemplo, rever esses instrumentos todos. Né? Só um pouquinho, já pode compartilhar a apresentação? Não, deixa que eu compartilho, se você tá bom. não se incomodar, porque aí eu vou passando... Tá joia. Só precisa que eu possa compartilhar, que eu acho que eu vou habilitar aqui. Então, um grupo que entende que essa revisão é tópica, porque é uma revisão intermediária, não é uma revisão que vai rever o plano, não vai se fazer um plano novo. E havia um outro grupo que alimentou uma certa expectativa de fazer uma revisão um pouco mais estrutural no plano. Muito bem. E aí veio a pandemia, como eu disse, e aí uma parte importante, hoje muito significativa, de agentes mobilizados, produtores da cidade, e que participaram do plano, do processo participativo em 2013 e 2014, entende que, nesse momento, vale a pena se adiar a revisão do plano até o ano que vem. Desculpa, não tem o até. Adiar em função da pandemia. Por quê? Porque, fundamentalmente, a pandemia impede que se façam reuniões presenciais, audiências públicas, oficinas,
como foi feito em 2013 e 2014, e depois também organizadas pela Prefeitura, depois organizadas pela Câmara Municipal. Muito bem, vocês estão vendo aqui o slide, né, da reunião. Sim. Muito bem, aqui a nossa comissão, nosso queridíssimo Pella, que nos coordena aqui com tamanha eficiência, aqui a Beatriz, que organizou esse material, o Bará, que é o nosso coordenador honorário. Muito bem, então, o próprio plano traz que o Executivo deve encaminhar à Câmara Municipal proposta de revisão desse plano diretor a ser elaborada de forma participativa em 2021. 2021, só relembrando, vai até o dia 31 de dezembro. Né? Então, e claro, conversa-se com a Câmara, né? Isso é uma questão bastante importante. E essa discussão sobre a viabilidade de fazer ou não fazer a revisão do plano esse ano e como fazer e o que rever é uma discussão que já começou há algum tempo. O próprio Instituto de Arquitetos, por exemplo, desde o fim de 19 já está trabalhando essa questão, lançando notas públicas. Houve uma discussão muito complicada de se tentar fazer a revisão do zoneamento junto com o plano diretor, o que é um equívoco conceitual importante, mistura dois instrumentos que são distintos, mas isso se pacificou, ficou claro que primeiro se faz o plano diretor, depois o zoneamento na medida das necessidades, enfim, mas olha, então aqui a gente vê por essas manchetes que nós selecionamos que esse assunto já vem sendo discutido há algum tempo, né? Olha aqui, ó, 28 de novembro de 19, o Instituto de Arquitetos já vinha, ainda era o Chucre, o arquiteto Fernando Chucre, o secretário, já vinha se colocando e outras entidades, até que agora, em 10 de abril, o atual secretário César, me esqueço o sobrenome dele, mas o César... Azevedo, obrigado. O secretário César Azevedo soltou esse despacho organizando o processo de revisão do plano, com algumas regrinhas, a questão participativa, as formas colaborativas, e ele tomou algumas providências. Ele fez isso, ele contratou uma consultoria externa, e aí já vamos colocando os temperinhos. Essa consultoria externa foi contratada por dispensa de licitação, o que sempre gera um certo mal-estar, um certo interesse enviesado nas análises. Foi contratada uma fundação da USP, de qualquer forma, mas seja como for, foi com esse processo. Há o problema da pandemia. O fato é que essa somatória levou a que, foi feito esse chamamento público, está lá no site da Prefeitura, está aberto para que entidades interessadas em participar se cadastrem para participar do processo, primeiro digital e depois, se houver a possibilidade, presencial. E o que há é que, a partir desses ingredientes, e aí eu encerro para a gente abrir a palavra, Pella, a partir desses ingredientes houve uma grande mobilização, ela realmente se tornou grande, de entidades, associações, lideranças, civis, econômicas, intelectuais, etc., alegando, considerando que nós temos uma dificuldade para executar o processo participativo e que isso justificaria, então, o adiamento da revisão do plano até que esse processo participativo possa vir a ser efetivado, feito com maior efetividade, com maior participação. Há outras pessoas, há outros grupos que entendem que duas coisas. A primeira, estava previsto
e é bom que aconteça. Por quê? Porque são assuntos importantes, e alguns dos assuntos, como, por exemplo, a lei do retrofit, na opinião desta outro modo de enxergar, são necessários até para sair do atoleiro pós-pandemia, né? E mesmo outros instrumentos, como cota ambiental, como, enfim, né, vários outros, precisam ser discutidos, e que a discussão participativa e colaborativa, ela sim é fundamental, óbvio, fundamental está na lei, quer dizer, então também tem que ter, mas que ao longo do tempo, dado que essa pandemia tem um comportamento errático, ela pode acontecer ainda. E se não acontecer no segundo semestre, bom, aí adia para o primeiro semestre de 22, enfim, mas isso não impediria começar as discussões, como de fato nós estamos aqui fazendo, né? Enfim, e que o adiamento formal da revisão, diz esse pessoal, não vai impedir que as conversas, que inclusive estão represadas esperando esse momento, aconteçam. E que politicamente pode até ser pior. Por quê? Porque aí vai chegar 22, por exemplo, e vai vir todo mundo, todas as corporações envolvidas, os agentes, né, com uma soluçãozinha já na manga, aqui já no bolso do colete. Por quê? Porque ficou discutindo na bolha, né, e a gente sabe o que acontece quando discute na bolha, porque a gente discute na bolha o tempo todo. E aí, quando abrir realmente a discussão, já vem todo mundo com a cartinha pronta e pronto. Aí vai ser um fla-flu, né? Essa coisa do Brasil atual, enfim. Então, são essas as duas posições. Um grupo que, claro que pelo jeito que eu falei, acho que já deu para perceber o que eu penso, mas seja como for, um grupo que entende que não é hora de discutir. Vamos adiar, ponto. A prefeitura tem outras prioridades, a coisa não vai bem. E é um fato, o processo participativo, eu sou um defensor histórico do processo participativo, ele é importante e está na lei. Por outro lado, simplesmente adiar, aparentemente, não é uma boa ideia. Aí a parte da associação, é a última consideração que eu faço, Pela. A associação teve uma participação muito importante e muito positiva em 2013, 2014, muito. Vários dos dispositivos que estão lá no plano foram apoiados, quando não, inclusive, incentivados pela participação da associação, da CPU e do NEU, capitaneado pelo Pela, particularmente, que, não canso de dizer, tem uma capacidade de articulação que, quando eu crescer, eu quero ter metade. É uma coisa impressionante, entendeu? Assim, não há porta que ele não abra. Mas a associação fez isso, e eu quero trazer isso para a CPU, viu, Pel? De uma maneira muito discreta e sem se apelar a grandes eixos de embate, né? Foi muito discreta, foi muito positiva, muito técnica. E por que eu estou fazendo isso? Porque já tensionou. Você tem um documento assinado por 420 entidades pedindo o adiamento. Ah, mas essas entidades, um monte é de fachada. Tá bom, vamos expurgar 90%. São 40 entidades. Tem que ser levado em conta. Então, há uma certa delicadeza nesse momento, que a associação também vai, né, o nosso presidente Cotait, a diretoria, os conselheiros, vão ter também que levar em conta. Por quê? Porque, às vezes, um posicionamento apressado pode comprometer a capacidade de diálogo e articulação ao longo do ano ou ao longo do ano que vem, porque a gente não pode se esquecer, o executivo tem que mandar para o legislativo até 31 de dezembro. Só que o legislativo, a partir do dia 2 de fevereiro, quando começa o ano legislativo, vai reabrir a temporada de debate e eles podem levar mais um ano, se for o caso. Ou pode inviabilizar, como em 2006, né, gente? Então, muitos aqui se lembram disso. Muito bem. Aqui eu encerro, Pela. Espero ter dado uma panorâmica geral desde 2011 até hoje, ou seja, dos últimos 10 anos. Espero ter sido razoavelmente equilibrado na exposição,
não confio em neutralidade, não acredito nela, mas espero ter sido equilibrado, pelo menos. E agradeço a Bia, que preparou esse material aí durante a semana para a gente aqui. E, Pella, devolvo a palavra. Obrigado, Caldana, pelas suas colocações. Duas coisas importantes eu gostaria de mencionar. Então, logo foi aberta a inscrição para a participação desse plano, a Associação Comercial se mobilizou e se inscreveu. Se não me engano, foi em 27 de abril. Então, logo foi aberta, nós nos inscrevemos. E, como sempre, nós somos participativos dentro desses processos todos que mexem com a nossa cidade. A cidade é um ente vivo e está em constante mutação. E nós nos propomos sempre a acompanhar isso e temos acompanhado. Uma legislação que faz muita falta, na minha opinião, é a questão do retrofit. Até agora eu não entendi porque isso não foi aprovado e não está em funcionamento. As condições, com a questão da pandemia, as condições de residência, a questão de escritórios, tudo isso mudou muito na nossa cidade e o retrofit viria a ajudar bastante. A reunião de hoje é uma reunião para a gente discutir, para a gente levar em consideração tudo que nós ouvimos do professor Caldana e colocarmos as nossas posições. Tanto é que a Bia já está se preparando e agradece àqueles que quiserem participar de reuniões técnicas, caso o plano diretor venha a acontecer. Fizemos isso no passado e vamos fazer isso neste momento. A palavra está aberta e eu estou vendo que o Delamana está com a mãozinha levantada. A Bia vai coordenar e vai pedir para cada um aí que tem, mas eu passo a palavra para o Delamana para que ele possa expor sua opinião e abrir os debates. Por favor, Eduardo. Obrigado, Pella. Bom, eu queria primeiro parabenizar a associação por esse encontro. Acho muito importante, sim, nós nos reunirmos com mais frequência para debater a revisão do plano diretor. É uma determinação legal, ela está contida no próprio plano diretor de 2014, como o Caldana já afirmou, e eu me incluo dentre aqueles que são favoráveis, sim, a uma revisão tópica, viu, Walter? Eu creio que nós não devemos alterar radicalmente a estrutura do plano diretor, mesmo porque eu creio que esse plano diretor conseguiu, de fato, romper com essa estrutura radial perimetral que amparou e que vem do plano de avenidas de Prestes Maia e que amparou e condicionou o crescimento dessa cidade de forma impressionante por mais de 80 anos. Creio também que esse plano diretor rompe com uma lógica que vem aí das nossas legislações do começo da década de 1970, que tem origem, inclusive, no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, que foi concebido dentro daquela lógica do prefeito Figueiredo Ferraz, que a cidade tinha que parar. E é daí que surge o famoso coeficiente máximo de 4 vezes. Né? Creio que uma cidade como São Paulo, ela poderia, sim, trabalhar em determinadas regiões da cidade com coeficientes muito superiores. Né? A gente vê o centro da cidade, tem coeficientes altíssimos, com fachadas ativas. Creio que é o modelo de cidade que nós perdemos a partir dos anos 70 e estamos tentando retomar, porque a avaliação que nós temos é que aquela era uma boa cidade para São Paulo. Quero lembrar, então, primeiro ponto,
Sou, sim, favorável a uma revisão tópica. Acho que é importante nós iniciarmos esse processo. Esse processo está sendo iniciado, como Caldana também afirmou. O Executivo vai debater. Esse projeto, posteriormente, também vai ser debatido exaustivamente no âmbito do Legislativo. Então, é importante, sim, que a gente dê início, independente da pandemia. Quero lembrar também que, ao longo da discussão do Plano Diretor 2014, mais de 45% das contribuições tiveram origem no site da Prefeitura. Não é? Nós precisamos rever esse modelo também de audiências públicas que nós temos hoje, que é um modelo que mais atrapalha do que ajuda, porque as pessoas vão lá para levar bandeiras políticas, né? Então, são fóruns onde você não consegue construir minimamente algo relevante para a cidade. Então, me parece que, independente da pandemia, nós podemos, sim, iniciar esse processo e, na medida que a pandemia for se arrefecendo, e estamos todos torcendo por isso, a gente começa a adotar aí modelos mistos de consulta pública. Quero lembrar, por último, que nós temos que o plano diretor ele trabalhou e propôs planos setoriais complementares, que não foram aprovados até hoje. Então, nós temos um plano de mobilidade que foi elaborado em 2015, a gente não sabe o que aconteceu com ele não foi aprovado por lei, e temos um plano, o plano de mobilidade nem foi encaminhado para o Legislativo, mas o plano de habitação, sim. O plano de habitação é de 2016, foi encaminhado para a Câmara Municipal e ele está tramitando de forma totalmente perdida. Né? Então, são planos importantes, são planos setoriais complementares e contribuem para o sucesso do plano diretor de 2014. Entendo também que, por conta da não aprovação de uma série de PIUs, de projetos de intervenção urbana, hoje na cidade de São Paulo existe uma concentração enorme de produção imobiliária dentro de Zeus. Essa não era a ideia do plano diretor de 2014. A ideia era concentrar, sim, a produção imobiliária nesses eixos, mas também propor novos PIUs que viessem a ajudar a criar novas centralidades em diversos territórios do município. Então, Pela, eu agradeço mais uma vez pela palavra que você me deu, e essas são as minhas considerações iniciais. Doutor Pela, estou controlando aqui, obrigada pela Mana, pelas suas considerações, estou controlando aqui a lista dos inscritos, então, pela ordem, agora, por favor, doutor André Matarazzo. Bom dia, Pela, prazer em vê-los. Estou vendo aqui também o Cláudio Sena Frederico, que queria cumprimentar, foi secretário, junto comigo, do governador Mário Covas. Sobre o plano diretor, que eu fui presidente da Comissão de Política Urbana na época, quando foi feito. Eu acho, o que disse o Eduardo Delamana, cá entre nós, as grandes contribuições ou as contribuições chegaram via internet. As boas discussões foram feitas via internet. Ao contrário, as audiências públicas presenciais eram muito usadas para encher ônibus em alguns lugares e levar lá para fazer pressões nem sempre razoáveis. E eu acho que, acredito eu, as modificações é um ajuste de plano diretor, né, depois de 4 anos, no fundo. Então, uma revisão, não é que vai ser feito, não serão feitas grandes modificações, pelo que eu tenho sentido, pelo que eu tenho ouvido na prefeitura, e sim alguns ajustes necessários, até porque depois de 4 anos dá para sentir aonde você tem problemas. Aliás, tem muitas coisas, como disse também o Delamana, que não foram ainda implementadas depois de 4 anos, e que é importante que se faça. Aliás, uma das discussões a serem feitas, eu acho importante, é a questão das
das zonas de interesse social, que vão sendo demarcadas e nunca são implementadas, ou dificilmente são implementadas, e a questão do retrofit de prédios na região central de São Paulo. Vocês, ou nós todos que somos da associação comercial, temos frequentado o centro, não obstante, obviamente, o abandono da gestão na região, que não há administração, mas a gente começa a ver de novo muitos prédios vazios, até por impossibilidade de ocupação e de adequação às regras de segurança, etc. Então, isso é um ponto importante a ser discutido. Então, acho que é importante que se faça a revisão. E depois, um outro ponto, até que o Walter falou, a questão da consultoria ter sido contratada sem licitação. Olha, Walter, eu estou longe de ser um defensor dessa gestão, né? Mas a lei de licitações, a lei, ela permite, como é fundação e ligada à universidade, ela permite que seja contratada até por notória especialização e por ser fundação sem fins lucrativos. Claro que sempre pode ter problema, a gente sabe disso. Mas aí, nesse caso, nem acredito. Eu acho que é importante. A cidade está muito atrasada em relação ao que precisa, as adequações, a atualização que ela precisa com relação às mudanças da sociedade, independente da pandemia. A pandemia só veio a explicitar algumas coisas graves, como a inexistência de internet fora do centro, inexistência de telefone celular fora do centro e N coisas. Mas é importante a gente avançar com essa revisão, até porque, como diz o nome, é só uma revisão, nem é um novo plano diretor. Obrigado, Pela, parabéns pela iniciativa da reunião e acho que é importantíssima. A associação comercial tem um papel determinante porque a questão do comércio, de você ajustar a cidade para a principal geradora de empregos dela, que é o comércio, isso está dentro do plano diretor, né? E a associação tem que estar presente, sem dúvida nenhuma. Obrigado. Obrigada, Andréa. Agora... Passando a palavra para o Júlio. Júlio, por favor. Oi, bom dia, estão me ouvindo agora? Sim. Então tá. Bom dia a todos. Realmente eu sou obrigado a concordar que a gente tem que realmente continuar com essa revisão. Nem que seja o início dela, a gente começar já a discutir os planos, a gente deixar tudo para o ano que vem, a gente esquece que o ano que vem é ano de eleição. E muitos vereadores provavelmente acabam sendo candidatos a deputado. A gente sabe, se a gente começa essa revisão em março, junho, julho, já começa uma nova campanha política. Como o Delamana falou, realmente, na área de 6, começaram a ter muitas edificações que não era para fazer um monte desses HIS que começaram a ser implantados, né? Mas teve a lei, o decreto 59885, de 4 de novembro passado, que agora só pessoa jurídica pode edificar. Então, muitos pequenos construtores começaram a perder a oportunidade para poder participar disso, né? Então, eu acharia interessante a gente já começar a revisar isso e revisar muita legislação que está bloqueando os pequenos construtores. Eu sou defensor, sempre fui, a associação sabe disso, dos pequenos construtores. Então, eu acho que a gente já tem que começar a pensar nessa nova revisão e começar a participar ativamente. E eu acho que realmente a gente tem que usar a internet e não mais ter as audiências públicas, que realmente toda audiência pública realmente foi algo só para briga, discussão, que nunca levou a nada. E normalmente toda audiência pública já é com pacote fechado e a gente só falava sim ou não e também não importasse o que a gente falava, que não era aquilo que ia ser colocado para frente. Então, acho que seria por aí e vamos continuar nessa nossa discussão. Obrigada, Júlio. Vou passar a palavra agora para a Cláudia. Bom dia a todas, a todos. Primeira vez que eu participo de uma reunião da Associação Comercial. Eu sou da Associação de Bairro Viva Moema. Nós somos uma das associações poucas que não assinou o manifesto
pedindo o adiamento da revisão do plano diretor. A gente, na associação, entende que é necessário realmente fazer essa revisão. Os pontos colocados aqui por todos que falaram, realmente a gente está de acordo, né, com o que foi dito. Moema é uma região que tem sido adensada e a gente entende que existem algumas questões que o plano diretor poderia trazer, né, se fosse revisto. A gente tem um eixo de transporte forte, né, tem metrô e corredor de ônibus, mas a gente tem uma infraestrutura de fornecimento de energia, questão de drenagem muito subdimensionada, e a gente, então, estava aguardando ansiosamente essa possibilidade de revisão para ver se, de alguma maneira, a gente poderia conseguir que fossem feitos investimentos dessa ordem, né? Quanto à questão de ser presencial ou ser virtual, em todas as experiências que eu pessoalmente tive de participação pessoal, comparando com a participação virtual, as propostas que a gente levou como associação, eu como participante do Conselho Participativo Municipal ou do Conselho Gestor do Parque Ibirapuera, as propostas foram ouvidas, ou pelo menos algumas delas consideradas, somente quando foi feito através de plataforma virtual, com contribuição virtual. Então, assim, eu sou defensora realmente dessa nova até realidade para a gente. Então, me coloco à disposição aqui para novas conversas. Eu realmente gostaria de participar e contribuir com esse marco importante da cidade. Obrigada. Cláudia, obrigada pela participação. Só lembrando para vocês que são novos aqui no grupo, se vocês puderem, por favor, depois deixar no chat os contatos de e-mail, telefone, tanto para a lista de presença quanto para novas reuniões, a gente agradece. Vou passar a palavra agora para o Dr. Cláudio Frederico. Eu já ia entrar antes com esse negócio da Cláudia. Então, mas deixa eu falar uma coisa. Até agora, eu concordo totalmente com esse negócio vamos dizer assim, não é uma questão de rever o plano totalmente, ou reconstruir o plano. É realmente uma revisão. E a audiência pública, sem dúvida nenhuma, tem a mesma experiência que eu tenho há muitos anos de assembleia estudantil. É um processo meramente vamos dizer assim, de colocação de grupos de força. Então, eu acho que a audiência pública pode ser perfeitamente substituída por os mecanismos um pouco mais modernos. A alegação de que possa ser um pouco popular esses outros mecanismos não é verdade, porque você pode perfeitamente organizar os núcleos que vão a uma audiência pública e fazer com que a colocação deles entre pelos mesmos canais que entram das outras pessoas. Portanto, não vejo problema nisso. O que eu quero me concentrar um pouco é na questão da mobilidade, na questão do transporte, vamos dizer assim. E aí o que eu vejo é o seguinte: os corredores, não tenho dúvida de que essa ideia do adensamento, a ideia que foi aqui, inclusive, assinalada de rompimento com a visão de centro e polo e periferias, etc., tudo bem, tudo ótimo. Só que é o seguinte: os corredores têm uma curiosa sensação de que os corredores vêm a reboque do transporte público. Quer dizer, em vez de ser você construir um plano de cidade, e mais do que um plano de cidade, um plano metropolitano, e depois perseguir o transporte necessário, é como se você dissesse: bom, já que nós temos esse transporte aqui, então vamos fazer uma cidade ao redor dele. Um lado disso é verdade, quer dizer, ou seja, um lado disso é verdade.
Mas veja que coisa curiosa que acontece. Fazendo uma analogia entre o transporte e a drenagem, é como se você tivesse um canal em que você dissesse, bom, vamos concentrar os lançamentos aqui perto da Foz, vamos chamar assim, porque nós temos um excelente canal. Só que ele drena desde lá de Itaquera adiante, vai a Ferraz Vasconcelos, vai ao Diabo 4. Se você concentrar demais determinados corredores que têm função metropolitana, você meramente inviabiliza a metrópole. Quer dizer, você acaba, vamos chamar assim, transbordando no local o que vem lá do início, lá da fonte. Então, a minha sensação é que está faltando, e falta muito tempo em São Paulo, devido à força, vamos chamar assim, da mobilidade, devido à força do transporte individual, do coletivo, devido à força dos projetos de metrô, vamos dizer assim, está faltando os instrumentos de entrosamento entre essas duas coisas. A minha sensação é que a gente não tem claramente estabelecido não é um plano diretor, mas assim, um plano regional, e nós não temos nem estabelecido concretamente qual é o plano de transporte que está sendo perseguido, de tal forma que você possa, inclusive, compatibilizar as duas coisas. E que, no fundo, em grande parte, o plano de transporte tem que vir a reboque do plano de urbanismo, do plano de construção da cidade, porque o transporte é apenas um instrumento de construção da cidade e não pode ser meramente um problema que precisa ser resolvido pela cidade. A cidade tem que se reconfigurar porque tem pessoas construindo o transporte de uma certa maneira. Eu acho que o transporte tem que começar a entrar um pouco nos eixos de construir, ajudar a construir a cidade que nós queremos. E a cidade não é só São Paulo. A cidade de São Paulo é uma região gigantesca hoje em dia. Obrigada, Cláudio. Delamana, eu sei que você pediu a palavra, mas pela ordem aqui, vou passar antes para o doutor Nelson Terrabart e, na sequência, para o Delamana e depois para o Caldana. Doutor Nelson, por favor. Alô? Estão me ouvindo? Está dando eco, mas sim. Ok. Parabéns, Pela. Você está com dois equipamentos. Está dando eco. Fecha um. Vou ver se consigo resolver. Alô? Alô? Você está com dois equipamentos abertos, Bart. Vou fechar. Fecha um, ou o computador ou o iPhone. Fala. Doutor Nelson, pode falar. Só ativar seu microfone. Alô? Agora sim. Perfeito. Bom dia para todos. Parabéns aí pela reunião, parabéns aí pela exposição do Walter, preparada pela Bia. Eu estou há muito tempo advogando. 81 anos é muita vida, muita experiência vivida. Então, eu gostaria de colocar 2 ou 3 pontos para reflexão de todos a respeito dessa questão da cidade. Um primeiro ponto que eu acho muito importante, que foi abandonado totalmente, que importa no planejamento da cidade, é a obrigação constitucional da Constituição do Estado de mudar a capital de São Paulo para o interior. Isso foi esquecido e eu acho que tem um benefício muito grande para o desenvolvimento da cidade, você tirar a capital daqui de São Paulo e mudar para o interior.
Isso não está considerado em lugar nenhum mais e devia ser motivo de reflexão. A segunda ideia vem principalmente do meu ilustre irmão Flávio Terrabart, que no DAEE desenvolveu a questão da gestão de bacias hidrográficas. Essa ideia, partida do DAEE, do Estado de São Paulo, virou uma lei estadual e foi motivo de inspiração de toda essa estrutura de gestão de bacias através do Brasil inteiro. São Paulo merece, no plano diretor, uma atenção específica a essa questão de bacias que está sendo deixada de lado completamente. E acho que o Cláudio Frederico tem razão muito grande, tendo vivenciado o Brasil inteiro, tendo vivenciado cidades através do mundo. Eu acho que tinha que levar em consideração a região metropolitana e não concentrar simplesmente na cidade de São Paulo. Então, são essas as observações que eu coloco para a reflexão de todos. Alô? Ok, pode continuar. Tá. Muito obrigado, um bom dia, parabéns para todos. Ajuntaria só mais um ponto, que eu participei, fui eleito para o Conselho Municipal de Política Urbana e fiquei 2 anos frequentando o Conselho por conta de tentar fazer alguma coisa útil. E o que eu notei é que as mudanças, o plano diretor já era determinado pela política municipal em uma direção. Você, um simples cidadão participando de um conselho, não podia fazer absolutamente nada. Todas as opiniões, todas as ideias eram simplesmente descartadas. Então, uma das coisas que precisamos trabalhar muito é na sociedade civil organizada influenciar um plano diretor. Um abraço, muito obrigado. Obrigada, doutor Nelson. Vou novamente aqui para o Delamana, depois, na sequência, o Caldana e depois o Guto. Delamana, por favor. Obrigado, Bia. Bom, eu concordo inteiramente com o Cláudio Frederico em relação à ausência de um plano de transporte ou um maior protagonismo dos transportes no nosso plano diretor. Não é? Se a gente observar, Cláudio, se a gente fizer a leitura do plano de habitação que foi feito em 2016, o plano de mobilidade de 2015, a gente percebe que o plano de habitação ele foi a fundo, não é? E o plano de mobilidade ele não passa de uma carta de intenções. Então, Cláudio, concordo com você, assim como eu concordo há décadas com tudo que você fala, viu, Cláudio? Acho que a experiência do Cláudio Frederico num processo de revisão de um plano diretor no município de São Paulo é absolutamente fundamental. Não creio, no entanto, que eu não acredito mais, eu não tenho mais a ilusão de uma eventual efetividade, eu não digo nem eficácia, da efetividade de um plano metropolitano. Tá? Eu creio que isso daí é uma ilusão que nós temos, de um plano de caráter metropolitano. Ele não vai acontecer. O vereador André Matarazzo conhece muito bem a política, sabe a dificuldade que a gente tem de lidar com interesses politicamente diversos dos diversos municípios que constituem a região metropolitana. Então, não acredito nisso. Por último, viu, Walter, queria lembrar a vocês o seguinte, você mencionou o belíssimo trabalho que foi produzido na gestão Kassab, a cidade que queremos, SP 2040. O nosso secretário municipal de planejamento na época era o secretário Miguel Bucalém. É o Miguel que está à frente dessa equipe da Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia, que foi contratado pela Prefeitura do município de São Paulo. Então, eu creio
que pela experiência, pelo conhecimento e pelo bom senso do Miguel, eu creio que o trabalho pode ser muito útil para a prefeitura. Obrigada, Delamana. Caldana, por favor. Não, eu já falei, deixa o Guto falar. Eu falo Guto. Obrigado, Bia. Estão me ouvindo bem, gente? Sim. Doutor Pella, bom dia a todos. Eu peguei a reunião andando porque eu estou dirigindo. Então, o bom do online é isso, a gente poder, onde estiver, falar. Eu queria colocar aqui o que o senhor Nelson colocou, e eu achei bem interessante, depois o Delamana colocou também, a respeito da cidade real, né? O que a gente tem como cidade real e sobre o último trabalho do plano diretor, em que participamos mais ativamente, agora em 2015. E eu queria colocar que realmente existe uma dificuldade muito grande, apesar da grande ajuda do Bucalém, que ele foi fabuloso ouvindo as nossas demandas, que eram absolutamente técnicas, a gente perceber que existe, sim, um entrevero político muito grande para poder tentar colocar alguns adendos dentro de todo o processo. E acredito que isso vai acontecer nesse estudo próximo também. A gente teve dificuldade com algumas associações em que elas, dentro do seu entendimento, elas acreditavam que poderiam fazer a coisa ser do jeito que eles queriam. Naquele estilo, criar dificuldades para vender facilidade. Incrível que pareça. E o que eu posso dizer é a grande dificuldade, como o doutor Nelson colocou, é a gente ter que brigar politicamente por isso. E a gente tem essa grande dificuldade. Então, a gente pode vir com um trabalho legal, podemos acrescentar estudos legais, mas politicamente, como bem disse o Delamana, a gente tem uma grande dificuldade. Isso vai ser, a gente vai encontrar barreiras impedindo, apesar da gente vir com trabalhos, estudos e coisas maravilhosas para a região metropolitana. Infelizmente, a gente vai emperrar no trabalho político na história. Tá bom? É isso. Obrigado. Obrigada, Guto. Caldana, eu vou passar a palavra, então, aqui para a Kelly, que pediu a palavra, e depois, na sequência, para você, tá bom? Kelly, por favor. Bom dia a todos novamente, né? Parabéns aí ao Walter pela sua apresentação. Eu, na verdade, estou nesse mercado aí de regularização, legalização de grandes empresas de varejo, empresas no Brasil, né? E eu enfrento esse trabalho diretamente com a dificuldade dos empresários em legalizar os seus estabelecimentos e tudo. E eu me coloco à disposição da Bia para ajudá-la, né? Eu estou há muitos anos, já ministrei cursos e tudo na parte de urbanismo, e trabalho com regularização e legalização, estou diretamente ligada a grandes grupos aqui no Brasil, investidores vindo para o Brasil, tentando montar estabelecimentos que não conseguem, tendo em vista a dificuldade de se estabelecer aqui em São Paulo, né, por conta dos vícios ocultos dos imóveis, dos problemas que nós temos. 90% dos imóveis em São Paulo, praticamente, são irregulares, né? A gente tem muito problema de vício oculto. Eu acabei me especializando no estudo de viabilidade técnica e legal na parte de contrapartida em função do ônus do imóvel. Né, acabei fazendo uma especialização. Então, assim, eu acho que posso agregar no grupo com você, que está, né, trabalhando muito antes com o pessoal. Acabei me afastando um pouquinho, né, por conta da pandemia, mas eu estou à disposição para agregar aí para você, tá bom? Se precisar de mim, pode ligar, pode contar comigo. Obrigada, Kelly. Eu acho que todas as participações vão ser bastante importantes, né? Como o Dr. Pella falou, a gente pretende fazer um grupo de trabalho, né? Um grupo de trabalho técnico para discutir posteriormente as minúcias do plano, a questão de aperfeiçoamento de instrumentos, então toda ajuda será válida. Muito obrigada. Caldana? Não tem mais ninguém inscrito nessa rodada, né? Por hora, não. Então, tá bem. Então, bem, primeiro eu quero agradecer demais as colaborações até o momento. Eu acho que o Pella já colocou isso claramente, a Bia também, mas eu quero reforçar, né, a nossa metodologia de trabalho aqui proposta
organizada pelo PELA esse ano é exatamente essa, ou seja, e hoje essa reunião é a inauguração disso, é nós colhermos impressões, sugestões, possibilidades, visões, enfim, para ir construindo esse pensamento e a CPU assessorar aí a direção geral da associação para fazer aquela participação que nós, para refazer aquela participação, né, que nós pudemos ter em 2013 e 2014, na época da elaboração do plano que vai ser revisto agora ou daqui a pouco, enfim. Eu queria fazer alguns comentários, alguns comentários tópicos. O primeiro é sobre a questão do Miguel. Eu não sei se por acaso passou uma impressão de que eu estava fazendo alguma crítica específica. Eu apenas comentei que um dos motivos que está sendo colocado no documento é também isso, ou seja, mas eu quero até deixar claro aqui, assim, eu fui o único sujeito da USP que participou do SP20, não da USP, que participou do SP2040 com o Miguel, enfim, não. E acho sim, viu, Delamana, que bom que foi ele, né? Porque podia não ser, né? Podia ser, enfim, muito bem. Então, não, só para deixar isso bem claro. Eu queria dizer também que eu disputo a posição na fila com o Eduardo para saber quem que é mais fã do Cláudio, porque é uma maravilha ouvir um especialista em transporte que não é transporteiro, gente. Vocês não fazem ideia do que é isso. Porque o Eduardo, a gente lida com esse assunto um pouco mais cotidianamente. E os transporteiros, se depender dos transporteiros, eles tiram a cidade, porque a cidade atrapalha um pouco os corredores, sabe? Então, é uma maravilha quando o Cláudio fala, porque é isso, né? Quer dizer, a gente tem que primeiro ter uma ideia de cidade. Aí a gente põe transporte, a gente põe, né, córrego renaturalizado, a gente põe habitados. Qual é a cidade que queremos? Só para voltar na questão do SP2040, que foi, infelizmente, ficou pronto. Já era, e alguém aqui comentou que o ano que vem é ano eleitoral, eu não lembro quem foi que comentou logo no começo, o Júlio. Infelizmente, o SP2040 ficou pronto, faltou timing, por isso que a revisão no primeiro ano de mandato é tão importante. O SP2040 ficou pronto já num ambiente eleitoral. E a própria sociedade, a imprensa, meio que o colocou como um documento eleitoral, ou pior, eleitoreiro. E ele foi um pouco desvalorizado. Eu não sei se o Eduardo, a Andréia tem essa lembrança, mas isso aconteceu. Ele foi. E aí a gestão seguinte não o protagonizou, até por questões político-partidárias, de eleição e tudo mais. Mas por que eu estou resgatando isso? Porque nesta rodada agora eu queria colocar uma outra dimensão na mesa, em função, inclusive, da observação do Cláudio, que é o seguinte: São Paulo é uma cidade, eu falo isso constantemente, que tem duas características. A primeira, e Eduardo apontou isso muito bem, eu chamo de apagão urbanístico. De 70 a 2010, nós vivemos um grande apagão urbanístico em função de um modelo repressor, né? Na verdade, que deixou de fazer qualidades urbanas. Isso é grave. E a origem que o Eduardo apontou é interessantíssima. Era aquela coisa do São Paulo tem que parar, vamos chegar no colapso. Pois é, a gente chegou no colapso de um jeito ou de outro, só que a gente chegou despreparado no colapso e perdendo qualidades de um modelo de cidade que se fez ao longo do século XX, apesar do modelo rodoviarista espraiado, etc., etc. Ou seja, muito bem. E por que eu estou colocando isso? Porque a outra característica é que São Paulo é uma cidade que tem problemas enormes, mas ela tem uma energia enorme. E eu não me canso de dizer que São Paulo está comprometendo as suas características vitais e as suas fontes de energia.
E uma das fontes de energia de São Paulo, eu insisto, é a generosidade, o acolhimento, o empreendedorismo, não esse carimbo que se fala hoje, mas esse desejo do fazer, né? Uma cidade que se fez ao longo do século passado, com todos os problemas desse tamanho, tem que ser respeitada e é. E São Paulo é uma das cidades da rede mundial. E nós estamos perdendo a oportunidade de nos mantermos nessa rede. Vale lembrar, por exemplo, que existe uma coisa chamada C40, que São Paulo era uma das cidades importantes desse grupo, que são as 40, hoje já são 80, mas das 40 cidades mais importantes do mundo, que se relacionam, se dialogam, né? Você tem uma rede de prefeitos e tudo mais. Eu estou dizendo isso tudo para chegar no ponto da liderança política. Ou seja, São Paulo precisa ter a liderança política, no mínimo regional, no mínimo da região metropolitana. Não é tanto, viu, Eduardo, fazer o planão. Eu concordo com você, o planão em si, enfim, talvez não passou o tempo disso. Mas a liderança política é diferente. Aí, o que a gente precisa? A gente precisa de um executivo que tenha esta dimensão. Um executivo que tenha a agenda urbana internacional na mão. Esta é a questão, eu acho, que precisa ser colocada com clareza. Ou seja, existe uma agenda política urbana mundial, onde as maiores cidades do mundo, não interessa se o prefeito é mais à esquerda ou mais à direita ou é do centro, estão participando, que envolvem questões objetivas, né? Envolve a questão das vagas de automóvel, envolve a questão da largura das calçadas, envolve a questão da mobilidade, envolve a questão da habitação, envolve a questão ambiental. E aqui nós estamos pior do que patinando, nós estamos abrindo mão da liderança dessa agenda no nosso contexto nacional, inclusive. Nós precisamos liderar essa agenda. São Paulo precisa se manter na liderança política dessa discussão no Brasil, porque nós somos parâmetro para o resto das cidades do Brasil e porque nós precisamos disso para nos mantermos no nível de energia que a cidade tem. E aí o plano diretor ele é um instrumento fundamental para isso. Uma das vantagens desse plano, com todas as suas fragilidades, é que ele inseriu essa agenda na discussão da cidade. Outro aspecto é que hoje a cidade não é mais feita só por dois segmentos e o poder público. Não, a cidade é feita por inúmeros segmentos. Você tem hoje movimentos culturais periféricos, movimentos culturais centrais, você tem jovens, você tem idosos. Ou seja, o nível de mobilização é muito maior. Nós temos aqui o André, que foi vereador, ele é testemunha disso. O grau de articulação da sociedade civil hoje, em função desta agenda urbana, é muito maior. E nós estamos perdendo a liderança. Isso é muito sério. É muito sério. Por quê? Porque no nível municipal, eu defendo isso há décadas, não pode ser partidário. A política não é partidária. Não é porque o partido A ou B esteja na prefeitura. Essa escala, a liderança política tem que ser municipal. A gente mora na cidade, né? E aí, para encerrar, eu chego no maior dos instrumentos, além do retrofit, que foi deixado de lado e que eu acho que tem que ser objeto de revalorização nesta revisão, que são os chamados planos de bairro. Ou seja, é através da descentralização efetiva e eficaz da cidade e dos planos de bairro que nós vamos poder mudar de escala e trazer o marco regulatório para a escala, para o chão da cidade. E aí os processos participativos e colaborativos vão se efetivar, né? Então, por exemplo, uma das coisas que eu tenho já começado a defender é que a prefeitura e o executivo deveriam imediatamente se municiar de uma infraestrutura mínima em cada prefeitura regional
para começar os planos de bairro, para definirmos até o fim do ano uma metodologia comum, né? Porque hoje em dia você tem meia dúzia de metodologias dizendo que seja o plano de bairro, e a partir do ano que vem efetivar esses planos, porque aí o cidadão se enxerga. Né? Uma coisa que quem participou da elaboração do plano, várias das oficinas, a audiência pública é isso mesmo, é uma coisa meio de um monte de proto-vereador fazendo discurso, mas não apenas, mas é também isso. Mas houve as oficinas na época, que eram pequenos grupos, no máximo 15, 20 pessoas, na lousa e tal, muito bem. Era muito comum pessoas saírem frustradas na discussão do plano diretor, das oficinas, porque elas traziam questões ultralocais que não eram objeto do plano diretor. E aí, eu coordenei algumas dessas oficinas, porque eu era dessa MPU, era horrível falar para a pessoa, você tem toda a razão, mas não é aqui que você vai discutir isso. O sujeito estava lá num sábado de manhã, ele saía bravo. É claro. Agora, o plano de bairro é o lugar dele discutir isso. Que é o buraco, é a calçada, é o banco, é o farol que não funciona, é a porta da escola que não sei o quê, a buzina no hospital, enfim, é a árvore, é o lixo. E é o desenho urbano, é a urbanidade, né? Estou vendo o Mauro Cagliari aqui, é a urbanidade, ela se constrói nessa escala. Então, eu queria pôr na mesa essa discussão da dimensão política e da liderança política que o executivo terá que exercer e que, no meu modo de ver, adiamentos fragilizam e diluem ainda mais essa liderança política e que nós temos que começar a pensar como construí-la, como ajudar os agentes políticos a construir essa liderança política. Enfim, queria colocar isso em discussão. Eu gostaria de ouvir o Mauro Caligari. Não sei se ele se inscreveu, mas eu gostaria de ouvi-lo. Estou aqui, não me inscrevi não, mas posso falar. Eu acho que tem um ponto aí que o professor Caldana acabou de levantar, que eu acho que é fundamental. Eu entrevistei o secretário César na semana passada para a coluna na Folha. Ele foi muito categórico, ele falou, nós vamos brigar até o fim para fazer o plano. Nós não acreditamos que as razões pelas quais as entidades estão alegando são suficientes para adiar o plano. Portanto, eu acho que a prefeitura vai... Então, eu tenho a impressão de que um dos posicionamentos que a associação comercial deveria tomar agora, hoje, de preferência, mas o mais cedo possível, é se a gente... qual é a nossa posição perante esse pleito de adiamento das 400 entidades, né? Não dá para a gente dizer as audiências públicas são instrumentos apenas de levar pessoas. Claro que eu estive lá e eu lembro do vereador André Matarazzo no comando da Comissão de Política Urbana lá na Câmara, e eram, assim, a gente via hordas de ônibus, mas esse não pode ser o argumento. Eu acho que o argumento tem que ser alguma coisa que olha, quais são as maneiras pelas quais este problema de falta de conexão de certa parte da população pode ser mitigado, né? Mas eu acho que a gente essa é uma posição que eu acho que ele deveria tomar rapidamente, mesmo que não aconteça nada, e aí a segunda posição se o plano for adiado, como fazer para a cidade não ficar parada durante esse ano? E aí acho que o professor lembrou bem, né, assim, os pios que estão todos parados e as operações urbanas que estão andando a passo de tartaruga, como é que a gente faz para esses instrumentos, pelo menos, continuarem operando? E aí eu também queria propor que a gente tivesse não opiniões sobre como mexer no plano. Eu acho que os princípios do plano, eu acho que não há nenhum que a gente possa ir contra. Os princípios e os objetivos do plano estão muito claros. Mas o que eu acho que a gente poderia fazer é que pequenas correções deveriam ser feitas nas leis complementares, por exemplo, o plano de mobilidade, o plano MOB, mas também no modo como está sendo feito esse adensamento, né? E eu acho que aí sim, voltando à questão do plano de bairro, a gente deveria talvez levantar essa questão. Se um dos objetivos do plano é desenvolver novas centralidades, como garantir que isso seja feito mesmo com o adiamento do plano, que eu acho que não tem nada a ver com o plano. Eu acho que, de fato, o pessoal está querendo causar um certo rebuliço e a gente deveria
reforçar a nossa crença nesses objetivos do plano. Eles são muito bem feitos, eles são muito bem conduzidos, é difícil você ir contra qualquer um desses objetivos. Então, garantir que esses objetivos, sendo mantidos, o que dá para ir mexendo fora da lei do plano diretor, mas nas leis complementares. Essa é a minha opinião agora. Posso falar um pouquinho? Eu acho que essa reunião foi espetacular, como sempre. Nós ouvimos de pessoas especialistas que estão aqui presentes conosco uma série de colocações. Primeiro, a posição da Associação Comercial com questão do plano diretor é fazê-lo. Nós, inclusive, quisemos trazer o secretário César para que a gente pudesse fazer uma reunião presencial com o almoço, convidando algumas pessoas para que a gente pudesse ouvir dele o posicionamento, esse que o Mauro colocou. Infelizmente, ele teve um problema qualquer, que não é de nosso conhecimento o que houve, mas ele não pôde vir, mas nós vamos conversar com ele, estar presente com ele, e daí a gente vai procurar saber o posicionamento. O posicionamento da Associação Comercial é que deve ser feito o plano. E nós ouvimos aqui algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, estão parados os planos setoriais, os planos de bairro. Se houvesse isso, seria muito melhor. Estão parados a questão de mobilidade, que o Cláudio, com muita propriedade, abordou. Isso não pode, isso a gente tem que fazer primeiro para tocar as coisas e ficar. Os PIOs que estão parados, quer dizer, uma porção de coisas que deveriam estar em andamento e não estão. As zonas de interesse social, tudo isso, quer dizer, parou. Foi abordado aqui o Plano 2040 do Miguel, que nós trabalhamos muito. Isso é uma abordagem que devia acontecer, sem dúvida alguma. Eu também não gosto do problema de audiência pública, porque aquilo fica um debate político em vez de resolver alguma coisa. Através da internet, a gente pôde colocar bastante posicionamento e ser ouvidos em alguns. Olha, o Dr. Bart abordou uma legislação que aí entra, inclusive, para um plano metropolitano, e que é uma coisa que a gente tem que abordar, é a gestão de bacias hidrográficas. As bacias hidrográficas não estão só no município de São Paulo, estão em toda a região metropolitana, e isso a gente deveria trabalhar com muito cuidado, que isso é essencial para a vida, é essencial para a cidade. E foi abordado também aqui, é um pouco diferente, mas a questão da legalização das empresas, que a gente também trabalhou muito em cima disso. É interessante. Quer dizer, hoje nós tivemos uma visão bastante grande de todos os problemas que tem. Eu acho que a gente tem, Walter Caldana, a gente tem que colocar todas essas posições e trabalharmos sobre isso. A Associação Comercial trabalha e já trabalhou sobre todas essas posições. Hoje nós ouvimos com muita propriedade. E, aliás, Cláudia, e tem outros aqui, serão muito bem-vindos para trabalhar conosco numa questão técnica, num plano técnico, para que a gente possa abordar essa revisão. Tem muita coisa de boa assim, no plano regional aqui da cidade, mas a gente precisaria colocar. O André conhece bem esse posicionamento e vamos tocar isso, sim, vamos trabalhar bastante sobre isso. Achei a reunião muito boa, atingiu aquele objetivo da gente discutir um pouco e nos posicionarmos, ajudar com que a Associação Comercial se posicione de uma maneira forte em cada uma dessas coisas mencionadas. Caldana, Andréia, por favor. Só uma observação com relação ao que o Mauro estava falando. Eu acho que realmente a gente pode propor para a prefeitura que, tanto em cada uma das regiões, ela estabeleça, através de telões em lugares abertos, com protocolos sanitários, etc.,
para assegurar a participação de grupos organizados, etc., via internet. Também, eu acho que isso, existem os CELs, existem as fábricas de cultura, existem os CDCs, então tem equipamentos aos montes para eles instalarem, podem instalar telões, sem deixar aglomerar, né? Acho que é importante até falar isso, mas, enfim, que também assegura quem quiser participar, porque era feito assim. Mesmo o presencial, eu me lembro, faziam reuniões aí na Barra Funda, vinha o pessoal da Zona Leste. Hoje, por internet, facilita muito, eu acho, para as pessoas evitarem de se deslocar e faz uns polos de participação à distância em alguns pontos da cidade. Era isso. Bia, tem alguém mais que você levantou a mão aí? Tem alguém mais? Não, na verdade, era eu que queria falar. Pois não, pode falar. É um pouco na linha do que o André e o Mauro colocaram. Acho que a gente tem que, contando com a participação de todos vocês, começar a construir argumentos e posições de solução, né? Porque teremos, como várias pessoas colocaram também, um contraponto, um embate político grande, visto que temos cerca de 420 entidades que são contra a revisão, e uma delas é o IAB, enfim, tem grupos bastante representativos. Então, acho que essa sugestão, que era um pouco que eu ia colocar, que o André colocou, desse modelo híbrido, né, da gente ter as discussões pela internet, via inscrição, via chamamento público, como foi feito agora, no caso da associação, enfim, de ter os grupos organizados inscritos para a participação no modelo virtual, mas também de levar uma alternativa, uma opção às pessoas que não têm acesso, conectividade, de participarem presencialmente seguindo os protocolos. E uma outra coisa que eu queria colocar, que na verdade é uma dúvida, não sei se tem, acho que o Dr. Nelson, alguns advogados presentes, em muitos debates, webinars que nós participamos recentemente sobre essa questão da revisão do plano, é colocado que a questão do adiamento em si geraria para a prefeitura um processo de improbidade administrativa. Eu queria saber se isso de fato procede ou se tem alguma forma que pode ser contornado, enfim. Alguém queria se manifestar com isso? Pois não, Walter. Quer dizer, não sou advogado, se algum advogado presente quiser falar, mas é o seguinte, nós temos uma coisa que eu computo a maior conquista da Constituição de 88, mas que é complicadíssimo administrar, chamado Ministério Público. Então, o que acontece é o seguinte, se a prefeitura, em função da pandemia, se entender previamente com o Ministério Público e mandar para a Câmara ou de ofício ou um projeto, ou pedir a aprovação de um decreto do prefeito, enfim, X, o adiamento é viável. Assim como ele pode ser viável se, iniciada a discussão agora, chegarmos em outubro, por exemplo, e não se conseguiu fazer uma única audiência pública presencial. Isso fura todo o sistema, porque a lei é clara, tem que ter as audiências públicas, X audiências e tudo mais, muito que bem. E ele pode pedir o adiamento em novembro, ele não precisa pedir o adiamento hoje, porque a pandemia pode melhorar e ter audiências, ou ela pode piorar, vir a terceira onda, e a gente ficar preso dentro de casa, ou seja, e aí vai ter que adiar. Então, tudo passa pelo Ministério Público, pelo que eu andei me informando. Não sei se outros aqui podem complementar essa informação, mas é isso, o Ministério Público é o caminho das pedras nesse assunto. Eu queria fazer uma colocação. Nós falamos de planos regionais, nós falamos do município. Nós vivemos no município. Quando eu li algum tempo atrás uma coisa muito interessante, quando Adenauer assumiu a Alemanha para fazer a reconstrução da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial, aquilo estava em frangalhos. Então, ele pegou algumas coisas e uma delas que foi colocada foi o seguinte: o Hitler tinha
recebia em suas mãos todo o movimento financeiro do Estado alemão. E os municípios ficavam sem nada, porque recebiam a distribuição exatamente da federação. Isso é o que acontece conosco. Os municípios ficam à míngua, recebendo aquilo que vem da federação. Nós vivemos nos municípios, nós vivemos nas cidades. Então, isso é uma preocupação. Eu sei que aí tem um problema muito grande a ser resolvido, mas eu acho que isso é uma coisa que a gente deveria levar em conta. Eu acho que o André está com a mão erguida. Não, é só não desergueu. Não, tá? Ele não... Posso fazer, então, uma consideração quase final, Pela? E aí... Claro! E aí a gente encerra no horário, que é o seguinte, claro, se ninguém mais quiser. Olha, eu vou só... Até lembrando, a Bia me pediu para lembrar isso, nós vamos inaugurar esse ano e eu estava esquecendo de falar, Bia, desculpe. Nós vamos inaugurar esse ano uma prática que é ter um resumo executivo, não exatamente uma ata, mas um resumo executivo das reuniões, e depois a gente vai tentar circular isso, as pessoas podem complementar uma coisinha ou outra, para que a gente possa começar a ter uma memória um pouco mais organizada das nossas reuniões, da CPU e, sobretudo, as reuniões do NEU, para dar efeito, né? Para dar sequência ao que a gente conversa. Mas, então, já nesse sentido de fazer... Eu queria colocar duas questões aqui que ficaram importantes, ainda mais agora nas últimas intervenções, que são as seguintes. Vou dar carregado de opinião. Eu não acho que o NEU, a CPU e a associação devam entrar na discussão do adia, não adia, mas, ao contrário, e pelo que eu percebi isso daqui, é quase consensual, a associação tem que defender que os processos sejam ágeis, participativos e oferecer alternativas de participação. Por exemplo, as próprias distritais, eu vi o Roberto aqui agora há pouco e vi outras distritais, as próprias distritais podem ser belíssimas alternativas para esse processo de descentralização, de participação, as próprias distritais da associação. Já foi aqui citado os CELs, os CDCs, ou seja, por que eu quero dizer isso? Porque a audiência pública, ela funciona um pouco como aquela válvula da panela de pressão, entendeu? Fundamentalmente, a audiência pública tem esse papel, é por isso que tem que ter. Porque as pessoas têm que ir lá e têm que falar e têm que se sentir e tal. Mas na vez passada, a internet foi importantíssima e as oficinas foram importantíssimas. E as oficinas são petit comité. Fizemos várias em escolas que se ocupavam salas de aula. Era 20 pessoas, 15 pessoas, 12 pessoas. Depois houve as oficinas temáticas, então só os médicos, só não sei quem, só os advogados. E isso era feito com o IAB, com a OAB, algumas a gente fez lá no Mackenzie com professores e estudantes e outras. Então, assim, há uma série de instrumentos que eu acho que a associação pode relembrar a sociedade, de que sim, tem que ser participativo, nós defendemos que é participativo e temos lembrança dessas alternativas. Eu acho que é um bom caminho de entrar na discussão. E a outra coisa que foi dita aqui, que eu quero remarcar, nós temos algumas coisas do atual plano, como, por exemplo, a política dos parques, o plano de mobilidade, o plano de habitação, que já foram aqui citados, e os planos de bairro, e a minuta da lei do retrofit. Então, nós temos pelo menos 5 assuntos que a gente pode tornar público e levar ao secretário César, ao prefeito Bruno e o vice-prefeito agora que me escapa o nome e tudo mais, que eles podem usar a sua liderança política na Câmara para fazer andar. Ou seja,
e começar a colocar claramente para a cidade, Ricardo Nunes, obrigado, Bia, que essas coisas podem andar, né? Ou seja, e precisam andar e estão paradas. Então, eu acho que esses dois pontos hoje, não sei pela Bia se vocês concordam, enfim, mas eu acho que esses dois pontos hoje foram bem marcados, né? E isso é importante. Pela. Muito bom. Eu acho que a nossa reunião foi muito boa, foi bastante discutida, foram colocadas coisas importantes. Eu acho que nós temos que fazer, sim, o que o Walter acabou de fazer, um pró-memória bem feito a respeito da reunião. Nós vamos providenciar isto, ela está gravada, e vamos levar isso para o Ricardo Nunes, aproveitarmos a possibilidade, levar para o Ricardo Nunes, que é o prefeito atual, não sei se vai ficar permanente ou não, e a gente discutir. Agradeço a presença de todos, foi muito importante, e vamos fazer outras reuniões para debater. Sempre que tivermos a possibilidade, estaremos reunidos para isso. Muito obrigado a presença de todos, tenham um bom dia e até a próxima reunião. Um abraço a todos. Até logo.